Então, o reino Monera, né? Dentro do reino Monera, na verdade, a gente começa então agora a falar dos seres vivos, propriamente ditos, né? Porque antes a gente estava falando de vírus e foi aquilo que a gente conversou. Ainda não tem muito consenso no meio da ciência se vírus são seres vivos ou não, ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre seres vivos. E a gente vai começar pelo reino Monera, tá? Dentro do reino Monera, a gente tem seres unicelulares e procariotes. O que significa? São seres que são compostos de uma única célula e a sua célula é do tipo procariótica, ou seja, ela não é organizada. Ela não tem aquelas organelas que eu mostrei na aula passada para vocês, tá? Então, ela só tem o material genético dela aqui dentro, disperso, sem estar no núcleo, tá? Então, ela tem o DNA aqui disperso, ela tem os ribossomos, né, que é a única organela de fato organizada, né, direitinha, e todas as outras funções que uma célula eucariótica tem, ela tem, só que utilizando enzimas, proteínas, que estão tudo aqui dentro do citoplasma. Está tudo misturado. Ok? Beleza? Então, as bactérias, elas são os seres microscópicos de composição muito simples. Ela é somente isso aqui, ó, pronto, acabado, ok? Só que não são só as bactérias que existem dentro do reino Monera, tá? A gente também tem as cianobactérias, ou algas azuis, ok? Essa é a maior pegadinha do mundo, porque cianobactéria não quer dizer que as algas obrigatoriamente são azuis. Por exemplo, isso aqui, ó, que está pintado de azul, é uma bactéria. Essa daqui que está verde é uma cianobactéria, ok? Então, não necessariamente uma alga azul é azul, tá? Pode ter alga azul vermelha também, de várias cores. Vai depender do pigmento de cor que ela tiver dentro das células dela, tá? Mas o importante é entender que, apesar disso aqui ser imenso, tá vendo? Isso aqui não é um único organismo. Isso aqui são vários organismos juntinhos, tá? Cada bolinha é uma bactéria. Ok? Show? Então, show. Aonde que são encontradas, né? Onde as bactérias são encontradas? A carinha ficou torta. Mas tudo bem, é vida, tá? As bactérias são encontradas em todos os lugares. Simples. Fala um lugar aí que eu vou te falar que ela tem bactéria. Em tudo quanto é canto tem bactéria. Então, tem desde no chão, no ar, no mar, em todos os lugares possíveis a gente tem bactéria. Inclusive dentro da gente, ok? A gente já conversou sobre isso em sala de aula, sobre como, por exemplo, o nosso intestino tem uma flora bacteriana imensa, que é graças a essa flora que a gente tem produção de algumas vitaminas, que a gente consegue ter o nosso ritmo, ritmo intestinal, vamos dizer assim, né? A gente conseguir ir no banheiro com frequência, né? Tudo isso só se deve à nossa flora bacteriana, ok? Beleza? A gente vai falar com mais detalhes disso na próxima aula, tá? Que vai ser sobre bactérias e saúde, beleza? Mas para quem já foi à aula, lembra disso, tá? Mas, como eu disse, a bactéria tem tudo quanto é lugar, né? Principalmente, na verdade, não principalmente, né? Mas um exemplo é na nossa boca. Então, saiu um artigo muito legal. Se não me engano, eu acho que era de uma universidade na Holanda. Eu acho que era da Holanda. Mas vocês podem dar uma pesquisada, abrir nesse site aqui, ó, da Super Interessante. Tem essa matéria. Falando sobre. Fizeram um estudo com 21 casais para verem quantas bactérias os casais trocam em um beijo de 10 segundos. Olha só. Eles pediram para o casal dar um beijo de 10 segundos. Aí eles foram e tiraram, um muco da boca deles, né? Passaram tipo um algodãozinho para tirar, né, o material da boca deles e analisaram. Depois eles pediram para esse casal beber tipo um Yakult, tá? Um aglomerado de bactérias. Beberam, tranquilos. E aí os cientistas pediram para eles se beijarem de novo por 10 segundos. E depois, quando os cientistas foram analisar, né, o conteúdo da boca deles, eles perceberam que houve uma troca, olha só, de 80 milhões de bactérias. Meu Deus do céu. Em um beijo de 10 segundos. Olha isso. Olha que doideira. Então, as bactérias estão em tudo quanto é canto. Não necessariamente fazem mal pra gente, ok?
Essa matéria, que também é da Super Interessante, ela é muito legal. Vale muito a pena vocês entrarem nesse site, Super Interessante, e pesquisarem lá, bactérias. Vai mostrar várias matérias para vocês. Por exemplo, sobre os locais mais contaminados na nossa casa com bactérias. Então, por exemplo, na nossa pia tem em torno de 85 mil bactérias por centímetro quadrado. Imagina, um centímetro quadrado tem 85 mil bactérias. E de quais tipos, professora? Ah, pode ser do tipo salmonella, pode ter do tipo Escherichia coli. Não lembro o que isso aqui significa? Não se preocupa. Amanhã na próxima aula, a gente vai ver bem detalhadinho o que cada uma dessas bactérias faz, ok? E um outro exemplo também, isso aqui sempre me incomodou em banheiro. Sabe em banheiro que tem aquele jato já para secar a mão? Aquilo ali é um concentrador de bactérias, porque ele pega o ar do banheiro, tá? Do banheiro, onde a galera tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, às vezes não fecha a tampa. E aí ele pega todo esse ar com todas essas bactérias e faz o quê? Ó, concentra tudo e joga na tua mão. Aí uma universidade fez um estudo também e analisou o conteúdo das mãos das pessoas que utilizam esse tipo de lugar para secar a mão. E eles viram que eles conseguiram separar 60 tipos de bactérias diferentes da mão das pessoas. Meu Deus do céu, olha que desespero, tá? Então, existe bactéria em tudo quanto é canto, beleza? Ah, um outro exemplo de como a bactéria está em tudo quanto é canto e a gente às vezes nem sabe, é o cheiro de terra molhada. Sabe quando vocês estão aí, estão num lugar que não é asfaltado, obviamente? Às vezes até asfaltado também tem isso. Mas você tá andando em algum lugar e aí dá aquela chuvinha e sobe aquele cheiro bom de terra molhada, sabe? De chão molhado. Então, aquilo dali nada mais é do que o cheiro de uma bactéria, ok? É uma bactéria chamada, ó, Streptomyces, que é essa aqui, ó, tá vendo? E que ela vai produzir uma substância chamada geosmina. E é essa substância que causa esse cheiro característico de terra, beleza? É essa substância também que dá o gostinho da beterraba de terra também, sabe? Os cientistas, eles acreditam que o fato da gente gostar desse cheiro é uma herança evolutiva. Olha que doideira. Lembra que a gente conversou sobre evolução ontem? Então, ele acredita que seja uma herança evolutiva, que provavelmente os nossos ancestrais, eles buscavam esse cheiro porque era um sinônimo de que tinha água naquele solo, beleza? Então, olha que doideira. Uma herança evolutiva que a gente tem que faz com que a gente goste do cheirinho de terra molhada. Louco, né? Doidão. Continuando então, sobre as características das bactérias. As bactérias, como eu disse, são seres microscópicos que a gente não consegue ver a olho nu. Porém, quando elas vivem em colônias, ou seja, uma do ladinho da outra associada, se elas estiverem em uma grande quantidade, a gente pode até conseguir ver a olho nu, ok? Como é o caso, por exemplo, das cianobactérias nos costões rochosos, ok? Que é aquela gosma que fica no costão, sabe? Que a gente passa por cima e escorrega. Então, aquilo ali é cianobactéria, tá? A forma das bactérias, ela é bastante variada. Então, a gente tem o coccus, que é a bolinha, ok? Isso aqui é bactéria de forma coccus. Os vibriões, que são as bactérias que parecem uns cheetos, ok? A cor é proposital, para lembrar os cheetos mesmo. As bactérias do tipo bacilos, que parecem um bastonete mesmo, um bastãozinho, ok? Ah, isso aqui, ó, as imagens cinzas são imagens reais, tá? De microscopia. E essa daqui, ó, é a bactéria do tipo Espirilus, tá vendo? Que ela é toda cheia de ondinha, ok? Show de bola. Isso aqui, ó, é a bactéria unicelular, né? É umazinha só. Essas bactérias, elas, como eu disse, podem viver em colônia, ou seja, uma grudadinha às outras, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem também. Por exemplo, quando você tem duas bactérias, uma do ladinho da outra, dois cocos, né? Duas bactérias bolinhas, uma do ladinho da outra, a gente fala que isso é um diplococcus, tá? Um exemplo de diplococcus é a bactéria que causa a gonorreia, que é aquela DST, né? Doença sexualmente transmissível. Ela é transmitida através, né, de relação sexual não protegida. E a bactéria é essa aqui, ó, Neisseria.
O Staphylococcus, que é essa aqui, ó, que parece um cachinho de uva, tá vendo? Que são várias agregadas, uma do ladinho da outra. Temos a Streptococcus, que são várias bolinhas também, ó, uma do ladinho da outra, formando uma fitinha. A Sarcina, tá vendo? Que são quatro, não, são de 4 a 8 cocos, né? 4 a 8 bactérias de formato cocos. Tá vendo? Que ela não é achatada assim, né? Ela não tem uma única dimensão. Ela é tridimensional, né? Ela tem vários ladinhos assim. Aqui na imagem dá para ver que ela não é só assim. Tem várias dela ao longo da sarcina. E não somente do cocos, né? Mas os bacilos também fazem formato de colônia, né? Então, ela tem a diplobacilos, né? Que são 2 bacilos, um ladinho do outro. Os streptobacilos, tá vendo? Aqui, ó. Uma bactéria do lado da outra. Os bacilos em forma de paliçada, ou seja, é sempre uma, só que é uma do lado da outra, só que como se ela estivesse em pé. É sempre assim, ok? E o micelial. O micelial é igual aos streptobacilos, só que ele forma uma rede emaranhada. É um grande emaranhamento de bactérias, ok? Formam como se fosse uma rede. Essa daqui, ó, Streptomyces, é aquela que dá o cheirinho de terra molhada, tá? É desse tipo aqui. A alimentação das bactérias, né? As bactérias podem se alimentar de 2 formas. Elas podem ser autótrofas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese ou quimiossíntese, ok? Fotossíntese, lembra, né? Utiliza a energia do sol para produzir os seus nutrientes, né? Produzir o seu alimento. E os heterótrofos, eles se nutrem da decomposição de matéria orgânica, tá? Então, bactérias que são heterótrofas, elas se nutrem através da decomposição de matéria orgânica, e as autótrofas, elas utilizam a energia do sol, né? No caso da fotossíntese, obviamente, para produzir os seus nutrientes, tá? No caso da reprodução, aí a gente tem 2 casos, né? No geral, as bactérias, elas se dividem por cisciparidade. A gente já conversou sobre isso em sala de aula, tá? Cisciparidade é divisão simples. Uma se divide em 2. Acabou. Resolvido, né? Só que, o que acontece? Imagina, é como se eu me cortasse no meio. E cada metade minha gerasse uma outra Jéssica. Entenderam? Então, se eu me cortar no meio, eu teria 2 Jéssicas. É isso que acontece na cisciparidade, ok? Beleza? Ou bipartição, ou divisão simples, tá? Olha que legal esse aqui, ó. Um exemplo de bipartição das bactérias. Deixa eu ver se grava assim. Acho que grava, ó. Isso aqui são elas se dividindo, ó. 40 minutos... 1 hora. Olha como elas crescem. E aí elas se dividem no meio aqui, ó. Tá vendo? 1h20, 1h40, 2 horas. Olha como elas crescem rapidamente, beleza? A divisão das bactérias é muito, muito rápida, ok? 3 horas e 20 minutos, ela basicamente tomou tudo. Ok? Show de bola? Então, é assim que as bactérias fazem a bipartição, ok? Só que algumas bactérias, elas têm a capacidade de fazer a troca genética. O que isso significa? Vamos lá. Se eu pego uma bactéria e divido em 2, o material genético, o DNA dela, é o mesmo para as 2, né? É como se ela sempre fizesse clone dela mesma, ok? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser sempre o clone da bactéria. As bactérias vão ser sempre iguais, tá? Algumas bactérias, elas têm a capacidade de fazer um processo chamado conjugação, que é o quê? Ela emite uma estrutura que se liga a outra bactéria e faz com que ela troque um pedaço do material genético com a outra bactéria, ok? Essa bactéria, ela vai misturar o material genético dela, então ela vai pegar o DNA dela, o DNA que ela recebeu da outra bactéria e vai fazer um só,
ou seja, vai gerar uma nova bactéria, ok? Quando ela se dividir, ela vai gerar uma bactéria com um material genético, com um DNA diferente. Entenderam isso? Então, olha só. Se for por cisciparidade, divisão simples normal, a bactéria sempre vai gerar um clone dela. É como se ela sempre fosse se reproduzir, mas criando clones, tá? Quando a bactéria faz conjugação, aí ela pega um pedacinho do DNA da outra bactéria e utiliza nela. E aí, quando ela for se dividir, ela vai dividir um ser diferente, ok? Entenderam isso? Lembrando que nós, seres humanos, a gente também divide o material genético, né? Eu pego um pedaço do meu DNA, o pai de um filho meu futuro vai pegar um pedaço do DNA dele, a gente vai juntar esses dois e vai gerar o nosso filho, beleza? Com metade das minhas características e metade das características dele, ok? Show de bola? Então, nas bactérias que fazem conjugação, elas também fazem essa mistura do material genético, tá? Obviamente não tem fêmea e macho, né? Elas só vão se dividir sempre, ok? Show de bola? Então, é isso que temos por hoje, beleza? Na próxima aula a gente fala então sobre reino Monera e sobre a relação com a saúde, a gente pode falar sobre a relação com tecnologia, enfim. Se tiverem curiosidades, alguma dúvida, falem comigo pelo WhatsApp. Show de bola? Então, show de bola. Ah, eu ainda aceito que vocês me mandem os exercícios, tá? Que já foram dados, ok? Então, show. Tchau, tchau.